muito grande por trás de tudo isso. Então, gente, shalom, shalom a todos. Vamos começar nossa aula número 6. Shalom, Moré. O título dessa aula aqui, ela parece um pouquinho com a aula de ontem, mas não é a mesma aula, tá? Ontem nós aprendemos que nós não devemos participar ou cultuar nenhuma idolatria da forma que se cultua a Deus, né? Nós vimos isso. Nós vimos que a gente não pode se prostrar para nenhuma idolatria, se ajoelhar para nenhuma idolatria, ou conduzir algum tipo de canto ou música para nenhum tipo de idolatria, ou então também nós não podemos fazer nenhum tipo de reverência para a idolatria, ou então qualquer tipo de deferência. O que é deferência? É honra, qualquer tipo de respeito, a honra para a idolatria, né? Então, daqui nós somos proibidos de jurar para um ídolo, nós somos proibidos de se curvar para um ídolo, se ajoelhar para um ídolo, ou de cantar músicas da idolatria, tudo isso. Nós somos proibidos. Ou de fazer orações mesmo, as idolatrias. Ou de utilizar qualquer conteúdo sagrado, né, ou que são livros sagrados, destinados ao serviço divino, para a idolatria. Também não somos proibidos sobre isso. Então, agora a gente vai ver, nessa aula de hoje, vamos ver o seguinte, vamos ver que mesmo aqueles tipos de culto que não têm essas formas de culto, das formas que se faz para Deus, né? Não se assemelha das mesmas formas, mesmo aqueles tipos de culto de idolatria, que se cultuam de formas diferentes, também nós somos proibidos. É a sexta ramificação, que é a ordem de proibição à adoração de ídolos em quaisquer de suas formas habituais de adoração. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, não os adore. Vamos lembrar capítulo de Êxodo, capítulo 20? Quando a gente vai chegar lá no versículo 3, está escrito assim, não, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. E o texto vai continuar. Aí vai dizer o seguinte, não farás para ti ídolos, imagem de escultura, do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, nessa parte aí, não as adorarás, nem lhes darás culto, nós temos duas ramificações. A ramificação número 4, aliás, a ramificação número 5, que nós vimos ontem, e a ramificação número 6, que é a proibição de adorar conforme o rito que aquelas práticas têm em seus livros de idolatria. Vamos, então, ver isso na prática, né? Vamos ver como é que isso é feito na prática. Então, nós não devemos adorar um falso Deus de acordo com os rituais habituais estabelecidos por sua religião. Alguns ídolos ou falsos deuses são adorados por meio de reverências, queimar incenso ou fazer oferendas de comida. Outros, através de certos tipos de dança, canto, meditação, outros deixando seu cabelo crescer, ou raspando o cabelo, ou oferecendo o cabelo, e outros por meio de cerimônias envolvendo fogo, água, ou reuniões em determinados locais em certas épocas do ano. Qualquer que seja a prática da religião falsa, mesmo um único ato de adoração é uma ofensa capital. Embora também seja pecado acreditar na existência de outra divindade, mesmo sem adorá-lo, esse ato de falsa crença não está coberto nessa ramificação. Ou seja, naquela primeira ramificação, nós damos o seguinte, que é proibido acreditar em qualquer religião de divindade falsa, de idolatria, que tem por aí. Isso que nós aprendemos. No entanto,
ela também não cobria essa parte que nós estamos detalhando agora. A parte que nós estamos detalhando é a participação de cultos, tá? Participação nesses cultos que as pessoas participam para cultuar, adorar diretamente os ídolos, a idolatria, da forma habitual de adoração deles. Muitos dos costumes difundidos têm origens idólatras e também devem ser evitados, pois são maneiras e práticas de cultos idólatras. Até mesmo tatuagem, certos cortes de cabelo, automutilação, certas representações da moda, muitos são ligados a correntes filosóficas provindas da idolatria. Então, é isso. Primeiro, vamos lá, vamos entender. Existem algumas formas que as idolatrias elas acabam se relacionando com as pessoas. Dentro dessas formas que a idolatria ela se relaciona com as pessoas, ela criou o quê? Ela criou, primeiramente, estabeleceu parâmetros de adoração. Esses parâmetros são abordados nos livros de idolatria que eles têm. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. O NT, né? Ele vai estipular que tem um mediador, né? Ele vai estipular que tem uma trindade, ele vai estipular que tem isso, aquilo. Isso é um tipo de idolatria. Está ensinando a idolatria. É um livro que ensina a idolatria. Então, constantemente, acreditar nisso é uma forma de um livro descrevendo o culto da forma deles. Outros livros de idolatria, como Dharmas, por exemplo, as pessoas vão encontrar referências como acender incenso para Buda, né? Para quem não sabe, Buda ele é cultuado através de incenso. A pessoa queima incenso para Buda. Então, quando a pessoa realmente vai fazer algum tipo de reverência no budismo, ou também no shintoísmo, que incorpora muito do pensamento budista, vai acabar fazendo através do incenso, que é proibido também para nós em relação a isso. Outros, por exemplo, vão estipular que para adorar, a pessoa vai ter que se prostrar com o rosto no chão 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia, a pessoa vai lá com o rosto no chão e se prostra e se curva com o rosto em terra, virado para Meca, né? Esse também é um rito idólatra que está no Alcorão, ou fazendo circundando a Kaaba. O que é a Kaaba? Aquela pedra, aquela rocha grandona que fica lá dentro da mesquita de Meca. As pessoas circundam ela e colocam a mão nela, acreditando que aquilo vai induzir algum tipo de favorecimento a gente. Então, em si, isso é uma forma de matsevá, que é uma pedra monumento. Seria isso. Então, são práticas que são ensinadas dentro dos livros de idolatria. A idolatria, além de ter escrito livros que inspiram as pessoas a poder idolatrar os ídolos falsos deles, eles construíram também alguns outros conceitos, como, por exemplo, formas de se cultuarem, conhecidos como ritos, reverências. Por exemplo, existem todas as idolatrias e você vai ter um rito de iniciação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa, por exemplo, que vai ser inserida no cristianismo, ela vai ser inserida através de quê? De um rito envolvendo a água, o batismo. O batismo é uma forma de rito de iniciação. E vai ter outro rito de administração. Ou seja, o rito de administração eles chamam de Eucaristia em alguns lugares, outros chamam de ceia em outros lugares. São práticas, né, rituais, são práticas do próprio rito, daquele jeito deles se envolverem. Né? Agora, existem alguns outros ídolos, como o Merkys, né, que era adorado com as pessoas arremessando pedra nele. É isso mesmo. É um ídolo que gostava de ser apedrejado. Incrível isso. Mas é assim que está. É assim que está. É assim que eles faziam. Existem outros ídolos que era pior, coisa bem pior, que vocês nem imaginam o jeito de se adorar. Existem ídolos, por exemplo, como Moloch, que as pessoas eram passadas pelo fogo. Os bebês novinhos eram oferecidos no fogo
Eles eram praticamente jogados dentro de uma enorme boca que tinha a estátua de Baal. E lá, essa boca funcionava como um forno. Então, essas crianças eram jogadas lá. Idolatria mata. Então, gente, alguns outros cultos faziam pior ainda. Não tão pior quanto essa carnificina, mas algo bem nojento. Por exemplo, o culto eu falei a Baal, né? Agora tem o culto a Baal Peor, que era um Baal diferentezinho, né? Mas era bem nojento o culto deles. Sabe como que era feito o culto de Baal Peor? Com defecação. As pessoas defecavam em público. Era para cultuar. Acreditavam que assim estavam adorando o Deus deles. E existia o culto, por exemplo, de Diana dos Efésios, que as pessoas... Como que a pessoa cultuava? Se acasalando com as sacerdotisas. Existiam relações no templo de Diana dos Efésios. Era assim que as pessoas cultuavam a Diana dos Efésios, por exemplo. E por aí vai, com formas de ritos e de modelo de ritos. Por exemplo, em determinadas épocas do ano, as pessoas elas faziam qualquer tipo de celebração perto de uma árvore chamada de Asherah, bem semelhante ao culto e a simbologia que eles fazem à árvore de Natal, que também é um rito de idolatria, e é uma Asherah, a árvore de Natal também, considerada. Então, para a gente poder entender, essas práticas, elas envolvem tipo de procedimentos simbólicos, tem símbolos, tem ritos, tem formas, e muitas vezes aquilo está inserido no elemento cultural. As pessoas nem percebem isso. As pessoas pensam que estão fazendo uma coisa boa, uma questão comercial, ou em torno, por exemplo, que alegra, de repente, traz uma certa alegria a uma certa época do ano, ou uma questão de marketing também, em torno disso, mas tudo aquilo, gente, tudo aquilo que for cultural, não existe cultura neutra. Não existe neutralidade dentro da cultura. A cultura em si ela envolve procedimentos e formas de crenças que se transformou em tecnologias de práticas, né? Tecnologia aqui, não estou falando de robô, de computador, não. É técnica, tá? Manuseio. É algo manuseado mesmo. É tudo aquilo que é ilustrativo, são formas ilustrativas, para as pessoas poderem praticar. Então, isso em si é o tipo de cultura. Então, toda cultura ela vai ser destinada a duas coisas. Ou você vai se ligar à cultura pelo lado do monoteísmo, da Torá, aquela cultura que a Torá fala, ou você vai se ligar com a cultura pelo lado da Avodazará, da idolatria, que está nos outros tipos de práticas que existem pelo mundo afora. Então, muitos desses procedimentos, eles foram criados exatamente como formas rituais, né? Então, tem comidas que são comidas dedicadas durante certa época do ano ao ídolo tal, comidas que roupas e forma de vestir que tem uma forma de praticamente das pessoas poderem estar inserida dentro de um meio, mas que tem um fundo ali dentro, principalmente na atualidade, essa forma das pessoas tratarem o corpo como um comércio, como um produto, tá bom? Essa forma que as pessoas, por exemplo, elas parecem que estão oferecendo seus corpos em uma vitrine. Isso é uma prática que, na verdade, é uma prática idólatra, vem da prostituição cultural. Durante muito tempo foi assim e foi sendo inserido dentro das culturas. A tatuagem, por exemplo, ela surgiu onde? Dentro da idolatria. As pessoas inseriam marcas em si para lembrar que estavam carimbadas em nome do Deus tal, o nome do fulano de tal. Então, elas traziam sobre si essas marcas. Então, nesse nível, quando você pega um rito que ele tem um início dentro da idolatria, você flerta com aquilo da idolatria. Você se aproxima com aquilo da idolatria. E nós somos proibidos a nos aproximar também. Não somente somos ordenados a deixar a idolatria,
ou a desfazer dos bens de idolatria, mas somos ordenados a criar um muro, uma cerca para a idolatria, para a gente não se aproximar dela. Então, agora a gente vai explicar isso dentro das fontes, para a gente poder estar observando direitinho. Primeira fonte aqui, Sefer Hinur, número 29. Não praticar nenhum culto idólatra, que não adoremos nenhuma idolatria do mundo com as coisas que são o modo de quem pratica tal religião. E mesmo que sua adoração não seja com uma das 4 adorações que dissemos acima, visto que ele o adorou com aquela que é a sua forma de ser adorada, é culpado. E mesmo se sua adoração for de uma forma de desgraça, ou seja, coisa nojenta, seria isso. Por exemplo, aquele que defeca Baal Peor, ou aquele que atira pedra em Márcoles, ou aquele que passa suas sementes, ou seja, seu sêmen, tá, para Camosh, né, que era uma prática cultural também. As pessoas tinham relações umas com as outras para poder passar sêmen. E como é declarado, Êxodo 20, versículo 5, ou adorá-los, significando dizer que sua maneira de ser adorado, qualquer que seja a sua adoração. Então, daqui, somos proibidos de adorar qualquer tipo de idolatria na forma que os livros de idolatria acabam descrevendo essas idolatrias. Essa é a proibição aqui. Vamos lá agora ver. Peraí. É somente essa fonte mesmo, né? Então, a partir daqui nós aprendemos o seguinte, gente. Nós somos proibidos dentro de qualquer maneira que essa forma possa ser um culto induzido pela própria idolatria em si. Por exemplo, no Guia Benenoa, no capítulo de número... Aqui o capítulo é de número 7 no capítulo 8. Lá no final, praticamente, o Rav Yaakov, ele transcreveu aqui para nós uma ramificação que diz o seguinte: muitos livros, capítulo 8, parágrafo 11, muitos livros foram escritos pelas crenças idólatras, explicando a natureza de sua idolatria, o serviço, os procedimentos e leis. Não se deve ler esses livros, nem se deve pensar sobre eles, nem falar deles. Aí continua o parágrafo 12. Uma comida que foi ofertada para o ídolo é proibida de ser consumida. E o parágrafo 13. É proibido ter qualquer tipo de proveito de tudo aquilo que foram trazidos para a idolatria. Então, daqui, capítulo 8, parágrafo 11, 12 e 13 do Guia Benenoa, Rav Yaakov, ele subscreve isso para nós. Então, dentro dessas formas de idolatria, nós devemos procurar evitar toda maneira de aproximação com a idolatria, toda forma de poder cultuar a idolatria, ou toda maneira que possa se aproximar, romper o limite, estar retirando a nossa identidade monoteísta. O monoteísta, ele tem uma identidade, ele tem uma forma, ele tem sua raiz. E dentro da sua raiz, dentro dessa identidade, ele tem praticamente um perfil. Esse perfil dele é o perfil de alguém que acredita num Deus uno e único. É de alguém que realmente acredita em tudo aquilo que nós falamos quando nós pronunciamos o Shema. O perfil é daquele que realmente tem um amor e um temor por Deus. E lógico que toda forma de idolatria vai ser o contrário desse amor e temor, o contrário da unidade, o contrário do culto somente a Deus. Então, exatamente por isso, quando nós falamos isso, ou quando nós participamos de uma idolatria, Deus nos livre, quando alguém participa de um culto idólatra, ele praticamente abre uma concessão no atributo de onipotência de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é juiz, Deus é Elohim, né? Deus é juiz. Então, por Deus ser criador, juiz, ele tem o direito de exigir que ele seja cultuado, seja adorado na forma que somente subscrita por ele. E ele tem o direito, inclusive, de proibir
nós de praticarmos coisas que podem ser, primeiro, a idolatria da nossa consciência humana. Essa é a primeira coisa. Que a pessoa que adora algo que seja outra criatura, ou outro objeto, ou uma forma perigosa de culto, porque a idolatria muitas vezes vai levar ao perigo do culto. Vários tipos de idolatria, por exemplo, leva ao quê? Ao ato de desossar seres humanos. Vender órgãos no mercado negro. Isso acontece muito. Tem pessoas que matam para idolatria, depois aproveitam os órgãos para ser vendido, né, para o exterior, no mercado negro. Muita gente não sabe disso. Mas a idolatria é perigoso. A idolatria, muitas vezes, envolve sacrifícios humanos. Tem ritos, por exemplo, ritos extremos, mas ritos, como, por exemplo, acontece no voodoo, em que as pessoas realmente fazem mal para as outras pessoas. As pessoas querem praticar coisas ruins, coisas que possam prejudicar outros, e acabam se prejudicando também com isso. Não prejudica só o outro, também prejudica em si a própria pessoa. Então, exatamente por isso, ele coloca um limite de relacionamento. E dentro desse limite de relacionamento, né, a forma mais segura de alguém expressar sua fé é se relacionando diretamente com ele, o Criador. Então, agora a gente vai abrir aqui para perguntas. Vocês podem levantar as mãos e perguntar. Pode falar, sabe? Boa noite. Tá me ouvindo bem, Moré? Tô. Perfeito. Então, a minha esposa ela é católica e ela vai ao templo católico. O fato de eu ir ao templo católico com ela, assim, sem me ajoelhar, sem prestar culto, assim, eu realmente sou proibido de ir ao culto? A gente são proibidos de participar, sabe? De qualquer culto, qualquer tipo que envolva a idolatria. Porque existem duas questões. Uma delas é que nós acabamos nos envolvendo indiretamente, ainda que não esteja diretamente, indiretamente. Muitas pessoas, por exemplo, muitos locais, eles contam entre seus números e seus frequentadores aquilo que eles têm, como, por exemplo, para receber doações. Então, muita gente posta foto, olha, temos tantos doadores e pede doações, entendeu? Temos tantas pessoas frequentando, e isso acaba sendo uma ação indireta. Acaba sendo um apoio indireto. Existe também uma questão da gente evitar ser pedra de tropeço, entendeu? De uma certa forma, acaba sendo um apoio para a pessoa ficar. Entendeu, sabe? Esse é o problema. Entendi. Patrícia, pode falar. Professor, aí no caso aí que o senhor está falando, por exemplo, esse tipo de idolatria que envolve sacrifícios humanos, não tem como a gente ter uma tolerância, tipo assim, falar assim, eu respeito essa religião, porque fere a Constituição, fere o direito da pessoa viver, porque é uma crença que já não é totalmente uma crença, você está tirando vidas. Já é um outro tipo de coisa que não deve ser admitido em lugar algum. Sim. Para mim, a idolatria nenhuma deve ser admitida. Mas a gente... Não é que a gente respeita, é que a gente tolera mesmo. Esse é o termo, né? Não é questão de respeitar, porque respeito em si acaba sendo também uma forma de reverência. Entendeu? O respeito em si. A gente tolera. Mas quando se torna um mal iminente, como forma perigosa, sim, com certeza, a gente deve denunciar as autoridades. Isso é o correto. Se tiver sacrifícios humanos, tiver pessoas matando outras, né? E se a gente tem um conhecimento sobre isso, realmente
Não é algo nem para se tolerar. Porque eu digo assim, tem gente que fala assim, a gente tem que respeitar a religião do outro. Depende até onde isso vai, o que a pessoa anda fazendo, né? Tipo aquelas pessoas que adoravam Moloque, que eles fazem isso até hoje, né? Com aquela tal daquela coruja deles lá, aqueles políticos ali dos Estados Unidos, ele adora até hoje aquela coruja e faz sacrifício de crianças, de pessoas, esses artistas que fazem sacrifício, não é um tipo de religião que eu possa tolerar ou dizer assim, ai, cada um segue seu caminho, é uma coisa intolerável, porque eles estão tirando vidas de outra pessoa, assim, é inadmissível, não tem como aceitar uma coisa dessa e respeitar e abaixar minha cabeça, né? Mesmo que todo tipo de idolatria seja inadmissível, mas isso daí é impossível de eu, né, falar assim, tudo bem, respeito a tua opinião, não é uma opinião, você está ferindo uma vida, então é totalmente diferente. Sim, sim. É que acontece o seguinte, né? Nesse caso, o melhor mesmo é recorrer às autoridades. Não é aconselhável a pessoa ir lá para fechar o culto da pessoa. Ah, não, vou chegar, pessoa qualquer coisa. Quem joga criança pode botar a gente dentro do caldeirão e fritar também. Já pensou? Eles aproveitam o embalo lá, então o melhor mesmo é falar com as autoridades sobre o assunto lá. E é proibido no Brasil matar pessoas, né? Lógico, matar em torno de culto também é proibido. Essas pessoas também, realmente, isso acontece muito ainda hoje, que isso não é muito publicado. As pessoas não falam muito sobre isso. Mas acontece demais, gente. Várias pessoas somem. Ninguém some, tá? Do nada. Ninguém desaparece do nada. Hoje você vê a pessoa fulano de tal, tinha 12 anos de idade, foi visto pela última vez na praça, praça, essa era a praça. Aí, de repente, família não tem mais notícia. Muitas pessoas estão sendo sequestradas hoje para carnificinas, para cultos da idolatria, para rituais mesmo de magia negra. Então, professor, eu falo isso porque é o seguinte, por isso que muitos judeus preferem não assistir TV Globo, eu vou falar o nome mesmo, que eu estou na aula aqui, alguns cantores que as pessoas falam assim, eu sou fã, mas essas pessoas, além de ser idólatras, eles fazem cultos pagãos, eles tiram outras vidas. Não é uma coisa que um Bnei Noah deve assistir, deve acompanhar, deve curtir, porque vidas estão sendo tiradas em prol do sucesso deles. Então, o Bnei Noah, de uma certa forma, deve fazer como o povo judeu e se afastar desse tipo de coisa, porque eles não seguem a fé única e ainda por cima são assassinos. Sim, sim, tem isso mesmo. Gratidão, professor. Nada. Cláudio, pode falar. Shalom a todos, né? Aqueles que não tinham cumprimentado, boa noite. Moré, existe outras questões também. O que o Moré passou para nós agora de denunciar para as autoridades foi assim, algo muito bom, né? Porque o que acontece? O que a Patrícia está falando não é só esse caso de, como é que se diz, de acabar com a vida das pessoas, né? De assassinar. Existe também caso que pessoas põem outras em transe para fazer relação, né? Caso que a gente já ouviu também, né? Que religiões que põem a pessoa aí em transe e faz relação. Então, quer dizer, são coisas assim, absurdas mesmo, né? Então, são muitas coisas que a gente vê, ouve, né? Vê não, ouve, né? E a gente, nós, bem, nós temos que tomar muito cuidado, né? E outra coisa que o Moré falou acerca de comida, no mês de junho e julho, até meus 15 anos de idade, eu participava muito, muito, né? Muito, porque a gente sabe, tudo aqui as escolas que a gente aprende, tudo participa disso. Pesca junina, pescaria, né, aquelas pescarias que eles fazem. Eu comia muito canjica nessa época, quindim, eu não como mais, mas não é legal nessas coisas, né? Comer nessas épocas. Por exemplo, se Natal a gente evitar o Chester, né?
Tá o Chester, vou comer, né? O panetone está muito ligado a isso daí, e muito nessa época de canjica e quindim, nessa época de junho e julho, época está muito ligado a essas festas. Tá correto, Moreno? Tá sim. Essas festas são festas da idolatria, né? São celebrações. Por exemplo, existem dias que são dias nominalmente as pessoas acham que não tem nada a ver, mas são dias em homenagem a essas festas. Por exemplo, por que para quem não sabe, como é que chamava aquele último governador de São Paulo mesmo? Esqueci o nome dele. Teve Alckmin, não. Alckmin, não. Não, foi o outro. Esqueci. O que faleceu. Ele que tentou ser candidato a presidente e não foi. Entendeu? João Dória. É o Dória? Esse aí. O João Dória. O pai do João Dória, que ele foi o criador do Dia dos Namorados. Muita gente não sabe disso. Quem criou o Dia dos Namorados foi o pai do João Dória, como dia comercial. Agora, ele fala por que ele criou. Por que ele criou o Dia dos Namorados? Porque ele queria um dia comercial que refletisse um dia que, para ele considerava como sagrado. Que é qual? Do padroeiro do casamento, do catolicismo. Então, o Dia dos Namorados secular tem uma ligação com o padroeiro. Para a gente poder entender. Parece só um dia comercial, mas não é. É algo por detrás, né, Moreno? Tem algo por trás. Né? O pessoal costuma comemorar quadrilha, né? Nessa quadrilha que vocês estão pensando. Quadrilha de dança. A quadrilha de dança... eu dançava muito até os 15 anos. O pessoal costuma dançar quadrilha, tal, né? E em certa época, junho, julho, e acha que não tem nada a ver com a religião. É religioso. É uma cultura que provém da religião. Ela provém de onde? De onde que provém? Esse tipo vem da festa do padroeiro de junho e do padroeiro de julho, da festa junina, da festa julina. Então, necessariamente, tem essa ligação. Até as comidas, né, Moré? Até as comidas, comida, a pescaria, igual que foi para o Moré, fecha aquele cerco da pescaria, vão lá, vão pescar, tudo, né? Tá entendendo? Coloca o boi, faz aquelas festas. Eu estou muito pavor disso daí, Baru Hashem, porque eu sei o que foi que eu participei, né? Eu já saí até na frente como noivo. Tá entendendo? Tem ritos, por exemplo, como a chamada Semana Santa. O pessoal vai comer na Semana Santa o quê? Canjicão só, né? É só canjicão. Come canjicão a semana inteira. Tá? Mas de onde vem isso? Da comemoração católica. Né? Vem da comemoração católica. Do ovo da Páscoa de chocolate, que vem da onde? Da prática de considerar a deusa da fertilidade egípcia, né? Como uma deusa, a celebração dela. É a celebração da fertilidade. Por isso que é ovo da Páscoa. Coelho bota ovo, coelho não bota ovo. É simples, a pessoa tem que pensar um pouquinho. Então, é em torno disso. Essa fantasia aí vem de algo que parece inocente, parece bom, mas é negativo lá na frente. É negativo. E por aí vai, né? Então, assim, sempre que for uma comida especial de uma certa época, se não for algo do judaísmo, né, suspeitem que pode ter algum fundo que não está sendo muito divulgado, mas tem um fundo oculto ali. Até no Dia das Crianças, né, Moré? Do dia 12 é complicado, né? Porque tem pessoal que o Moré pode passar para nós disso daí? O Dia das Crianças, 12 de outubro, eles vêm, na verdade, né? Ele vem, na verdade, numa soma com a padroeira do Brasil. Entendeu? É um dia representativo da padroeira do Brasil. Até porque, para os Berinoa, não precisa. Por quê?
Porque a criança, para nós, ela vai receber presente, ó, olha só. Ela vai receber presente lá em Kislev, né? Na festa, por exemplo, Hanukkah, né? de Hanukkah, entendeu? Vai ter várias oportunidades que elas vão ser presenteadas. Não vai faltar dia para dar presente para a criança. Purim, Purim, entendeu? Não falta dia. Não falta dia, sem preocupação. Presente para a criança não vai faltar dia. Dia, por exemplo, de repente a pessoa tem um dia, o pessoal comemora o dia dos namorados, né? Mas tem um dia na celebração judaica, não namorar, porque namoro dá a ideia de promiscuidade, né? O Benoa, ele noiva e casa. Esse é o correto. Então, em si existe um dia dos noivos no judaísmo. Existe um dia que é chamado do dia dos noivos também, dentro do judaísmo. Então, praticamente, a gente não precisa copiar ou guardar um tipo de coisa que é da outra religião. Porque nós temos, dentro do calendário judaico, várias oportunidades de festas. Aliás, o calendário judaico é todo festivo. Ninguém gosta tanto de festa igual o judeu. O judeu gosta muito de festa. É muita festa. É muita festa. Sem brincadeira. Para a gente poder... Olha, o primeiro começa que toda semana tem uma festa. Shabbat é festa. Shabbat. Toda semana tem Shabbat. Toda semana tem festa. Toda semana. Toda semana, Shabbat é fartura, é comida boa, todo mundo reunido em volta da mesa, se alegrando, dança, canta, né? Reza, faz um monte de coisa, né? Faz lehai, verdade? Faz lehai, manda vídeo para os outros fazendo lehai. Então Bom, eu estou livre desse vídeo aí, Moré. Mas tem uma coisa assim, Moré, um detalhe que eu queria assim passar. Tem pessoas, porque nós que somos do cristianismo, existia uma idolatria com ela. Eu briguei, discuti com minha filha, né, que minha filha tinha um cabelo até o pé, né? E a Zuga, quando ela cortou o cabelo, eu quase esganei. A Zuga também, né, com aquela religião. Então, Baruch Hashem, né, o judaísmo, nada disso, né? Nada dessa idolatria com o cabelo, né? Porque cabelão grandão aí, na verdade, vem de uma lenda, né? Ela vem de uma lenda que o cabelo não é para cortar o cabelo, não, Patrícia. Na verdade, vem de uma lenda que o cabelo é o véu da mulher. É isso daí. Vem disso. Vem de uma lenda. Do mentiroso do Paulo, né? Vem dessa lenda. Então, na verdade, é o seguinte, o princípio da Tzniut, qual que é o princípio da Tzniut? Discrição. Na discrição, o cabelo ele não é nem igual ao do homem, né, para a mulher, ele não é nem muito curtinho mesmo, parecendo um homem, nem é também muito longo, para não chamar tanta atenção. Porque, querendo ou não, muitas vezes a pessoa está pensando que não corta o cabelo e está muito decente porque não corta o cabelo, mas, na verdade, continua chamando a atenção. O cabelo grandão também. Chamava todo mundo aqui no condomínio, morava aqui, todo mundo olhava, caraca, para minha filha, que cabelo, mas que cabelo, ficava, admirava o cabelo dela, o tamanho do cabelo, né? Então, isso daí traz até mal olhar para a pessoa, né? Traz mal olhar, traz assim, aquele olho problemático, né? Pode ser, Patrícia. Mas quem faz isso daí é o Otávio Larro, Patrícia. Otávio Larro não é cachê, não. Tá? Otávio Larro trata as mulheres diferentes. Tá, Moré. Obrigado aí pela explicação. Nada. Obrigado. Então, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 6. Eu vou estar disponibilizando a gravação daqui a pouquinho. E também vou estar disponibilizando
a atividade semanal, né, dessa semana. Lembrando a todos que daqui a pouquinho, vou acabar a aula aqui, que a gente já vai entrar em outra aula. Agora, às 8 horas da noite, tem a aula do Rabi Shimon. Quem puder também entrar para participar, seria muito bom estar vocês todos juntos lá. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite para vocês. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, Moré. Shalom, Patrícia. Shalom, shalom, Aleichem. Boa noite, até logo. Simone, Dona Glória, todo shalom, viu? Boa noite.